Bem, de volta com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ou melhor dizendo, com as competências da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Parte 1, por quê? Porque nós vamos estudar as competências privativas, né? Nós temos o artigo 84 aí com diversos incisos, então eu dividi, já rolei aqui, ó, quais são os mais importantes e já esquematizei os mais importantes dos mais importantes, tá? Então quem quiser copiar aí de uma vez aí, ó, é só copiar o esquema, tá? Perceber que aqui, ó, eu estou falando das competências privativas mais importantes, mas da primeira parte da aula sobre competências privativas da Câmara Municipal. Lembrem-se, tá? Que a competência privativa da Câmara Municipal, ela vai ser transmitida ou através de resolução ou através de decretos legislativos. Aqui eu não tenho o pitaco do prefeito, eu não tenho participação do prefeito, eu não estou falando de uma proposição de um projeto de lei. Eu não estou falando das matérias do artigo 83 que nós vimos na aula passada. Eu estou falando de manifestação privativa, de manifestação exclusiva da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E quais são os pontos importantes, o que a gente tem que levar para a prova, para o concurso aqui, ó? 1. Eleger a mesa e constituir as comissões. Toda casa legislativa tem essa competência, a eleição da mesa para mandato de 2 anos, a constituição das comissões. Nós já vimos isso, né? Quando eu falo justamente da eleição da mesa, da constituição das comissões, eu tenho que inclusive respeitar a correlação de forças partidárias do plenário, representar, né, proporcionalmente ali essa correlação de forças, tanto na mesa diretora quanto na comissão. Enfim, já estudamos, é uma coisa, né, é um aspecto, desculpe, importante, e aí por isso eu destaquei aqui o inciso 1º. Inciso 2º, competência privativa, é sempre, ó, elaborar regimento interno. Regimento interno de casa legislativa sempre vai ser competência privativa da respectiva casa legislativa. Inciso 3º, boa parte do inciso 3º está no regimento interno. Dispor sobre sua organização, seu funcionamento e sua polícia. Então aqui, ó, eu estou falando das resoluções da Câmara Municipal que tratam da sua organização interna, sobretudo o regimento interno da CMBH, tá? Então 2 e 3, questão óbvia aí, toda casa legislativa tem essa competência privativa. Agora olha só, inciso 4º, dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função de seus serviços e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para fixar, né, para guardar, ó, criação, transformação e extinção de cargo, emprego ou função, tá? Mas eu coloquei cargo aqui só para a gente resumir, mas a fixação da respectiva remuneração. Por que na minha opinião, isso vai chamar a atenção do examinador? Porque quando a gente estuda a competência privativa da Câmara dos Deputados e a competência privativa do Senado, o que a gente percebe? O que eu já comentei com vocês lá nas aulas de Direito Constitucional, lá nas aulas sobre o artigo 51 e 52 da Constituição Federal, que no âmbito do Congresso, as casas do Congresso Nacional, elas criam, transformam, extinguem os seus respectivos cargos. Eu tenho disposição, né, da Constituição nesse sentido, que tanto a Câmara quanto o Senado irão dispor sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções dentro das respectivas casas. Só que lá a fixação da remuneração é através de projeto de lei. Ou seja, a casa tem que encaminhar o projeto de lei respectivo. Isso acontece porque nós estamos falando de uma casa bicameral. O Congresso Nacional tem uma organização bicameral. Aqui na Câmara Municipal, como isso não acontece, a fixação da remuneração é por parte da própria casa, tá? Então tem essa diferença. Se vocês forem lá no 51 e no 52 da Constituição Federal, vocês irão perceber essa diferença de texto. Por que essa diferença de texto acontece? Ora, porque eu estou falando de uma organização legislativa diferente. Enquanto o Congresso Nacional tem organização bicameral, a Câmara Municipal é unicameral. O fato é, né, não o problema, mas o fato, a questão de prova é dispor sobre
criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função de seus serviços, eu estou falando da Secretaria da Câmara, e fixação da respectiva remuneração tá? Atenção com isso aí, observados os parâmetros da LDO. Quinto, aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua secretaria. Então, eu estou falando das suplementações orçamentárias para a própria Câmara Municipal. Na minha opinião, tinha que ser através de projeto de lei, tá? Mas é a minha opinião. O texto da lei orgânica do município está falando que vai ser através de uma competência privativa da Câmara Municipal. Na minha opinião, isso aqui teria que alterar a lei do orçamento anual, então teria que ser através de projeto de lei, mas a minha opinião não estará na sua prova, não estará no seu concurso. O que estará no seu concurso é justamente o inciso 5º, ó, aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua secretaria nos termos dessa lei, uma competência privativa da CMBH, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Sexto, podem marcar o inciso 6º, questão de prova aí, ó. Fixar a remuneração do vereador, do prefeito, do vice-prefeito e do secretário municipal. Questão lógica. Por que tem que ser uma competência privativa da Câmara? Princípio da simetria. Peraí, o que isso tem a ver com a Constituição Federal, professor? Tudo a ver com a Constituição Federal. Porque quando a gente estuda o artigo 49 da Constituição, a competência exclusiva do Congresso Nacional, a gente percebe que a competência exclusiva do Congresso fixar o subsídio, né? O subsídio do presidente, vice-presidente, ministros de Estado, deputados federais e senadores. Se é uma competência interna do Congresso, exclusiva do Congresso, ora, vai ser uma competência privativa da Assembleia Legislativa, no tocante ao governador, vice e deputados estaduais e secretários estaduais. Vai ser uma competência privativa de cada Câmara Municipal, no tocante a prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, tá? Então, cuidado aqui, ó, além do vereador, fixar a remuneração, né? Fixar o subsídio, na verdade, porque os detentores de mandato eletivo, os membros de poder, eles recebem através de subsídio, né? Então, ó, fixar a remuneração do vereador, do prefeito, do vice-prefeito e do secretário municipal. Lembrando que a lei orgânica fala remuneração. Ela fala remuneração, na verdade, por causa do secretário municipal. Esses dois aqui, ó, membros de poder, subsídio. E esse aqui, ó, ainda pelo sistema de vencimentos, tá? Então, por isso que fala remuneração. É um detalhezinho técnico aí que, na minha opinião, o examinador de vocês não vai passar perto, tá? Olha só o que a gente tem aqui agora, ó. Inciso 8º e, olha, inciso 7º e o inciso 8º, ó. Tinha destacado aqui já, ó, o 7º e o 8º. Eu estou falando de posse, dar posse ao prefeito e ao vice, que dia? 1º de janeiro, juntamente inclusive com a posse dos vereadores, então dar posse ao prefeito e vice-prefeito. E inciso 8º, ó, conhecer da renúncia do prefeito e do vice-prefeito. Então, tanto a posse quanto a renúncia, tá? Basta lembrar disso aí. Inciso 9º, o que eu tenho no inciso 9º? Conceder licença ao prefeito para interromper o exercício de suas funções. Aqui eu tenho uma situação mais grave, uma situação de saúde delicada, por exemplo, do prefeito, onde eu tenho, né, essa licença ao prefeito, não é para ele ter uma licença para tratamento de saúde, é para interromper o mandato mesmo, ó. Conceder licença ao prefeito para interromper o exercício de suas funções. Já aconteceu em Belo Horizonte, tá? Com o então prefeito Célio de Castro, ele sofreu um derrame. E aí eu tive justamente, né, essa autorização da Câmara, essa concessão de licença por parte da Câmara ao então prefeito Célio de Castro, justamente para interromper o exercício de suas funções. Joga aí no Google, dá um Google aí, ó, Célio de Castro, né? Prefeito de Belo Horizonte. Vocês vão perceber que ele foi vítima de um AVC, de um acidente vascular cerebral, e ele teve justamente o seu mandato interrompido. E aí, na oportunidade, assumiu o vice assumiu em definitivo ali a prefeitura, ok? Inciso 10, autorizar o prefeito a ausentar-se do município e o vice-prefeito do estado por mais de 10 dias, e ambos do país por qualquer tempo. Podem marcar a questão de prova aqui, ó. Autorizar o afastamento por mais de 10 dias de prefeito e vice, ok? O prazo de 10 dias aqui para ambos. Para ambos, né? Só que o prefeito
município. Ele vai se afastar por mais de 10 dias do município. Tem que ter autorização da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O vice, quando for o afastamento do Estado por mais de 10 dias, autorização da Câmara. Agora, quando for, tá, do país, a qualquer tempo. Basta ler com atenção, ó. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município e o vice-prefeito do estado por mais de 10 dias. Então, o prefeito vai sair do município, o vice vai sair do estado. Ambos por mais de 10 dias. A Câmara Municipal tem que autorizar o afastamento. Agora, quando for por qualquer período sair do país, eu também preciso da Câmara autorizando o respectivo afastamento, tá? Então, autorizar o prefeito a ausentar-se do município e o vice-prefeito do estado por mais de 10 dias e ambos do país por qualquer tempo. Inciso 11. Processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito e o secretário municipal, bem como o ocupante de cargo de mesma hierarquia deste, nas infrações político-administrativas. Podem marcar também, gente. Estou falando 11, ó, julgamento nas infrações político-administrativas do prefeito, do vice, do secretário ou quem seja equiparado a secretário. Eu estou falando do primeiro escalão. Quem que é o primeiro escalão? Quem está justamente logo abaixo ali do chefe do executivo. Então, prefeito, vice-prefeito, secretários e aqueles equiparados a secretário. Então, ó, processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito e o secretário municipal, bem como ocupantes de cargos de mesma hierarquia deste, nas infrações político-administrativas. Lembrem-se que o prefeito, no crime comum e no crime de responsabilidade, é julgado pelo TJ, competência privativa de qualquer tribunal de justiça no Brasil. Julgar o prefeito, julgar prefeitos por crime comum e crime de responsabilidade. Eu não estou falando de crime de responsabilidade, eu estou falando de infração político-administrativa, tá? Prefeito, vice-secretário ou equivalente a secretário. E aí, ó, em razão disso, ó, destituir prefeito, quando o prefeito tem ali, ó, crime condenação por crime comum de responsabilidade. A condenação por crime comum de responsabilidade, onde? No TJ, tá? Então essas duas situações aqui, ó, no Tribunal de Justiça. Condenação por infração político-partidária, onde? Na Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal condena por infração político-administrativa. E aí, naturalmente, isso gera a destituição do prefeito. Então, ó, prefeito, crime comum, crime de responsabilidade, quem julga é o TJ. TJ condenou, destituição do prefeito, tá? Além disso, Câmara condenou o prefeito por infração político-administrativa, tanto é que tem a comissão processante, no âmbito da Câmara Municipal. Por infração política-administrativa, a CMBH condena o prefeito de Belo Horizonte, destituição do prefeito, ok? Então, uma coisa é o inciso 11, que está falando do julgamento das infrações político-administrativas, outra coisa é o inciso 12, que está falando da destituição do prefeito em virtude da condenação em crime comum ou de responsabilidade pelo TJ ou da condenação por infração político-administrativa por parte da própria Câmara Municipal, tá? Então é isso que a gente tem que observar. Só que o inciso 12 ainda traz algumas peculiaridades, ó. E ou por infração político-administrativa, o vice-prefeito, o secretário municipal e o ocupante de cargo de mesma hierarquia deste, após a condenação por crime comum ou infração político-administrativa, tá? Então, o que eu tenho que lembrar? Com relação a essas outras autoridades aqui, ó, o vice-prefeito, secretário municipal ou quem é equiparado ao secretário municipal, eles não cometem crime de responsabilidade. Eles cometem, no máximo, o quê? Infração político-administrativa. Então, é por isso que eu tenho essa segmentação. Então, ó, quando eu tenho a condenação do vice-prefeito, do secretário municipal, tá? Ou alguém por mesma hierarquia no crime comum, destituição
por parte da Câmara. Lembrando que aqui vai ser competência da Justiça Comum. E a competência de quem? Do juiz de direito, porque eu estou falando de vice-prefeito, secretário municipal, né? E também aqueles que possuem mesma hierarquia. E infração político-administrativa, aí sim. Aí eu estou falando o quê? Aí eu estou falando de um julgamento por parte da Câmara, ó, julgar as infrações político-administrativas de vice-secretário ou alguém equiparado a secretário. Aí, uma vez que foi condenado, a destituição. Entenderam? Então, uma coisa é destituir o prefeito. A destituição do prefeito pode ser por crime comum, de responsabilidade ou infração político-administrativa. A destituição do vice, do secretário municipal ou aquele que tem mesma hierarquia que o secretário municipal, em virtude da condenação em crime comum, pela Justiça Comum, juiz de direito, tá? Ou pela Câmara Municipal ter julgado na infração político-administrativa e ter condenado. É a primeira situação aqui, tá? Então, o que a gente precisa perceber sobre isso no Brasil inteiro, tá? Vice-prefeito, secretário municipal e aqueles que têm a mesma hierarquia de um secretário municipal não cometem crime de responsabilidade, tá? Cometem crime comum ou infração político-administrativa, ok? Então, não é toda autoridade que comete crime de responsabilidade, tá? Eu posso ter infração político-administrativa, improbidade administrativa, né? Em termos aí da própria lei 8.429/92, tá? Então, atenção com relação aí ao inciso 12. Inciso 13. Proceder à tomada de contas do prefeito não apresentada dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Em 60 dias da abertura da sessão legislativa, tá? Ali em fevereiro, porque é de fevereiro a dezembro a sessão legislativa, né? Aberta a sessão legislativa, o prefeito tem 60 dias para apresentar a prestação de contas. Então, ó, proceder à tomada de contas do prefeito não apresentada dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa. Eu estou tomando as contas, eu estou cobrando o prefeito. Prefeito, cadê as suas contas, tá? Competência privativa da Câmara. Aí vem o inciso 14, ó. Julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. A função típica fiscalizadora do Poder Legislativo, no caso da Câmara Municipal, e no plano contábil orçamentário, no primeiro momento aqui, ó, julgando as contas prestadas pelo prefeito. Ah, mas eu achei que quem julgava era o Tribunal de Contas, professor. O Tribunal de Contas emite um parecer prévio. Quem vai dar a última palavra se as contas do prefeito foram aprovadas ou reprovadas é a Câmara Municipal. Tanto é que lá no artigo 31 da Constituição, quem já estudou comigo lá na Constituição vai lembrar que a Câmara Municipal pode desconsiderar o parecer prévio do Tribunal de Contas, desde que o faça por 2/3 de seus membros. Então, a Câmara pode simplesmente não enxergar o parecer prévio. Vamos supor que o parecer prévio do TCU está recomendando a reprovação das contas do prefeito. Por voto de 2/3 da Câmara Municipal, eu posso superar esse parecer prévio. Eu posso, então, desconsiderar esse julgamento mais técnico, vamos dizer assim, por parte do Tribunal de Contas, tá? É aquela história, quem tem a função típica de fiscalizar é a Câmara Municipal. Por isso, essa determinação, tá? 15. Podem marcar o inciso 15. Eleger pelo voto de 2/3 de seus membros, após a arguição pública, o defensor do povo. Coloquei aqui apertadinho, ó, porque estava sem espaço, tá? Ó, eleição por 2/3 do defensor do povo. A gente vai estudar a defensoria do povo mais à frente. Competência de quem? Competência privativa da Câmara Municipal. Eleger pelo voto de 2/3 de seus membros, após a arguição pública, o defensor do povo. Marca aí. Depois não diga que eu não avisei. Cuidado com o 15. 17. Autorizar previamente convênio intermunicipal para modificação de limites, tá? Estou falando dos mais variados limites aqui, ó. Podem ser limites nas questões financeiras, podem ser limites até mesmo de prestação, de amplitude territorial do respectivo serviço que é prestado no âmbito do consórcio. Então, eu tenho essa competência privativa aí da Câmara Municipal para autorizar previamente convênio intermunicipal para modificação de limites, tá? Poucas chances de cobrança. Agora, ó, 18.
O 18 é importante, eu já tinha colocado aqui, ó, tinha listado os mais importantes e esquematizado os mais importantes dos mais importantes. Eu sei que foram quase todos esquematizados, mas olha só o 18 aqui, ó, solicitar a intervenção do município, a intervenção do Estado no município, tá? E aí tem que ser por maioria absoluta. Marca aí, solicitar pela maioria de seus membros a intervenção do Estado, a intervenção do Estado no município de Belo Horizonte. Lá na Constituição do Estado, eu tenho a disposição sobre a intervenção do Estado nos municípios. E aí existe uma intervenção que depende do provimento no TJ de uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Quem que pode iniciar, provocar essa intervenção, esse tipo de intervenção? Ela começa dentro da Câmara Municipal, por exemplo. Ó. Quando a Câmara Municipal está tendo ali, ó, um ataque à sua própria manutenção. Vamos supor que a Câmara Municipal não recebeu o 12º orçamentário, ou seja, a parcela orçamentária daquele mês. Eu posso ter essa solicitação pela maioria de seus membros, a intervenção do Estado. Então, o Estado de Minas Gerais intervindo no município de Belo Horizonte, ok? Ó, vou terminar por aqui essa parte 1, parte 2, daqui a pouquinho, tratando aí, ó, a partir do inciso 19, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às aulas sobre a competência privativa da Câmara Municipal de Belo Horizonte.